pessoal, estamos de novo com um vídeo, mas esse vídeo hoje vai falar sobre gravações escondidas que os anciãos, melhor dizendo, fez contra uma publicadora. Eu vou fazer alguma situação aqui para quem nunca foi testemunha de Jeová e quem nunca foi ancião, né? Porque eu fui ancião, eu tenho toda a autoridade para falar como uma pessoa que foi ancião durante década. Vamos lá. Aqui diz o noticiário, tá? Líderes religiosos usaram uma gravação escondida contra Ancelina para expulsá-la ou para desassociá-la por não ter um namorado. Agora ela não tem contato com a sua família. Olha só. Celina, ela pode namorar com quem ela quiser. Não é uma religião que deve proibi-la ou expulsar Celina por isso. Então, é o seguinte, ó. Eu vou deixar claro aqui para os ouvintes um detalhe primeiro. Pessoal, o KS, o livro dos anciãos, que é o livro secreto dos anciãos, o KS, para todo mundo que está assistindo esse vídeo aí, por favor, preste atenção no que eu estou falando aqui. O KS é um livro que diz que os anciãos não podem deixar o publicador entrar de maneira nenhuma com nenhum tipo de sistema, ou celular, ou tablet, ou o que for, câmera, para filmar uma ação judicativa. Agora olha só, pessoal, pense, se a pessoa que é o publicador não pode gravar, por que eles fizeram a gravação escondida? Vocês estão percebendo? Eles usaram a gravação escondida. Agora olha só, eles criaram provas contra ela, mas a testemunha de Jeová não pode criar provas contra eles. Tá percebendo? Olha que confusão, que coisa mais arbitrária, né, da parte desses anciãos. Olha como eles são maquiavélicos, né? Como eles são um repúdio como ser humano. Porque eles armam uma contra a pessoa, mas a pessoa é proibida de armar uma contra eles. Vocês estão percebendo a maldade? Bom, aí continua a história aqui, ó. Nunca Celina se sentiu tão ofendida na sua vida quando enfrentou 3 homens que se acham como juiz, perguntando sua vida íntima e privada. Agora imagina, a religião chega lá e diz: vem cá, você fez sexo como? Ele colocou na... para não falar aqui, né? Faz igual aqueles sinalzinhos. Colocou lá no... né? E aí, o que acontece? Essa senhora, claro, evidente, qualquer um vai se sentir constrangido. Ainda diz aqui, ó: estamos aqui porque tenho acesso a tal gravação e escutei. Disse um dos anciãos, não é disse um dos homens, disse um dos anciãos. Como os outros 2 homens, ele era um presbítero, um dos principais membros da Testemunha de Jeová, que era ancião, no qual Celina era afiliada. Ou ela era afiliada, não, ela era da organização das Testemunhas de Jeová. Interessante que a Celina conheceu uma pessoa, né? E essa pessoa tornou namorado, não cristão. Então, se você olhar bem, esta religião, ela é criminosa. Ela quer entrar na vida privada das pessoas. Se você olhar o artigo 5º da Constituinte brasileira, da Constituição, você vai entender que ela é criminosa. No meu ponto de vista, na minha opinião, isso aqui é um manifesto da minha parte. As Testemunhas de Jeová é criminosa. Porque se você ler o artigo 5º da Constituição, no meu ponto de vista, e na minha opinião, ela está sendo criminosa. Ela quer entrar na vida particular das pessoas, na vida privada. Aí eles mostraram a gravação e disse assim: isso mostra que você tem um novo namorado. Continuou o homem, ou o ancião, melhor dizendo. Ela só conhecia homens superficialmente. No entanto, ela agora estava sentada com eles, respondendo perguntas de sua vida privada e sexual, com base em uma gravação secreta que ela nem sabia que existia. Eles montaram a prova. Gente, eu vou dar um conselho a vocês. Você sabe quando é que o ancião não tem força com você?
Quando você perceber já os anciãos mandando convite e tal, você deve entender da lei. Você deve entender da lei, para você não ser prejudicado. Se você é uma pessoa que não lê, não entende sobre a lei, não entende seus direitos, e manda para ele respaldos de respostas jurídicas, eu duvido que ancião desassocie ancião advogado. Desassocia nada. Sabe por quê? O ancião advogado, ele sabe onde é que mora a raiz do problema. E os anciãos têm medo de advogado, viu? Ana Celina. Vamos lá de novo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Continuando aqui. Esse ponto aqui, ó. Ana Celina não sabia que a mulher que gravou toda a conversa enviou o arquivo de áudio para o ancião da congregação. A gravação foi compartilhada ilegalmente. Por quê, gente? Porque a vida é privada dela. Juridicamente, juridicamente, a religião era criminosa. Ela não pode gravações íntimas, coisas íntimas. Poucos testemunhos de Jeová sabem disso. Não se pode. Ana Celina foi convocada para uma reunião do comitê judiciário contra esse ancião. Aquela era responsável pela conversa da mulher que tinha gravado. Então vamos lá. Os anciãos disseram que havia ouvido conversas que começaram a questionar os detalhes dela. Entre outras coisas, era sobre o novo namorado, que parecia e como ele era bom na cama. Acho que foi tão repugnante ter de falar sobre algo assim, ou, por exemplo, para ela é repugnante, né? Imagina você ser colocado perante 3 homens, né? Que ela diz aqui, ó, 3 homens, você nem conhece esses homens, diz Ana Celina hoje. Ana Celina sentiu que a testemunha de Jeová havia observado. Os anciãos usavam informações de uma conversa particular e agora expulsavam a uma punição que significa que ela não podia mais ver a mãe e o pai e a irmãzinha. Isso é verdade. Quando você é desassociado, você não pode conversar nem com o pai, nem com a mãe, nem com a irmãzinha, porque todos eram testemunhos de Jeová. E se o pai, a mãe, a irmãzinha for conversar, eu como ancião sei disso, eles vão ser desassociados. O que não tem nada a ver a família com a religião. Por isso que essa religião, essa seita, tem que deixar de existir. Porque ela destrói famílias. Tem gente que não percebe isso. Eu não vou falar de testemunhos de Jeová, porque a maioria são doentes mentais e fanáticos. Não adianta você estar explicando isso aqui para eles, tá? Alguns estão abrindo a mente, vai olhar no canal, vai abrir a mente. Mas a maioria são doentes mentais e fanáticos, infelizmente. Mais tarde, Ana Celina recebeu ordem do tribunal, ou da ação judicativa, de que a participação da mulher em sua admissão era ilegal, porque continha informações pessoais. Então, a vida privada da pessoa não pode ser discutida. Entendeu? Porque que olharam aqui, a gravação discutia a vida privada dela. Ninguém pode discutir a vida privada de uma pessoa. Você está percebendo? Aí vem aqui, pouco antes, Ana Celina entra em reunião com os mais velhos. Ela escolheu ligar o gravador de som em seu celular. Ela gravou toda a reunião e levou pouco menos de 1 hora. E a gravação a qual a TV2 o extraiu, o levou para a televisão. Ela tinha várias razões para fazê-lo. Mas antes de mais nada, queria a percepção do público sobre a prática das testemunhas de Jeová, que é criminosa. No meu ponto de vista, Bethel, Watchtower, é criminosa. Ela é uma religião criminosa. E as pessoas não sabem disso, tá? Porque não pode fazer isso, conforme a lei não pode. Os anciãos desassociaram Ana Celina porque ela não abandonaria sua nova vida fora das testemunhas de Jeová. Infelizmente, não podemos ver outras opções além de desassociá-lo com base na situação. Não conseguimos ver sinais de arrependimento que realmente queremos encontrar. Ou significa que eles dão de juiz de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você observar bem, Cristo manda perdoar. Eles não. Lá não tem negócio de perdão, não. É uma mentira essa questão de arrependimento. Se o ancião não for com sua cara, ele quebra com você.
Eu tô falando porque eu fui ancião, tá? Você que tá assistindo aí o vídeo e querer rebater, você tem que ser ancião. E outra coisa, não é ancião hipócrita mentiroso não, tem que ser honesto. A gente quando vai com a cara de vocês, destrói vocês, seu bando de bestas. E depois vai dar onde sabe, não, na minha congregação, vai nessa, tolos. Ignorantes, sem conhecimento. Tem ancião que faz marca a cara dos outros. Tem ancião que destrói qualquer vida de qualquer publicador. E fica um monte de abestalhado querendo dizer que ancião é santo. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Você que acha que ancião é santo, você primeiro é um idólatra. Porque você sabe que ninguém é santo. Que corpo governante não é santo. Então você é um idólatra. Você é um falso cristão mentiroso. Porque você dizer que tudo que vem de Betel é santo, não é santo não. Tem homens imperfeitos lá. Homens como você, rapaz, da mesma forma. Que vai no banheiro, sai estrume fedendo lá dele, de dentro dele também, como você, seu bobão. E aí eles se tiram de santos na frente de vocês, dizem que é santos e vocês acreditam. Entendeu? E esses homens criam políticas que não são bíblicas. Eu sei porque eu leio o KS o tempo todo. Vocês não leem KS nenhum. Um monte de publicador que não conhece nada. Eles se acham cheios de sabedoria. Isso significa que o acordo com as regras internas das testemunhas de Jeová, que os membros correm risco de serem ostracizados se tiveram contato com Ana Celina. É verdade. Sua mãe, seu pai, sua irmã, sua irmãzinha, ninguém pode ter contato com Ana Celina. Sabe por quê? Porque a política da organização é destruir família. Porque por que eles destroem a família? Porque a família é a base. Aí a pessoa fica lá, eu perdi meu pai e minha mãe. Só tem uma forma de recuperar, voltando para as testemunhas de Jeová. Se você quer recuperar a família, volte. Agora volte botando 20 horas no cartão sem fazer 20 horas. Manda esses otários pra cá dos infernos, de torre de vigia. Bote 30 horas lá. Finja que vai pra reunião, começa a faltar. Depois que você voltar, já foi. Você muda de lugar, entendeu? Faça um monte de sacanagem com eles também. Com esses rebandos podres, mas não perca a sua família, não. Agora não precisa estar pregando, não. Só se você for otário. Finge que tá pregando. Não é assim que eles querem? Se vocês fizer isso, vocês derrotam eles. Finge que tá pregando, finge que tá fazendo um monte de coisa. E você não tá nem aí, ó. Não é assim que eles querem? É assim que vários irmãos aqui, que eu dou orientação, faz. Se eles dizem, Betel, se ferra comigo. Eu boto 30 horas, não faço nem 30 minutos. Eu disse, ótimo. É isso que Betel merece. Criando um monte de política para destruir a vida das pessoas e um monte de idiota. Comece da hora falsa, pô. Bota lá no cartão deles. E se ele perguntar, não vejo você saindo. Você diz, eu faço hora extra. Eu prego no trabalho. Entendeu? Eu dou testemunho no trabalho. Quando? Aí você diz, eu tô mentindo. Larga de ser besta, rapaz. Você já tá vivendo num sistema mentiroso. Você tá preocupado com o quê? Você não tá mentindo, você tá mentindo. Você tem que botar a informação verdadeira pra Betel, não. Larga de ser bobo. Sejam pessoas inteligentes. Então, isso mostra que coitada da Celine, viu? A Celina sofreu, viu? Então isso aqui tá nesse site, que é o Avoid, tá? É um site que eu traduzi. O testemunhas usaram gravação escondida contra a mulher, perguntando sobre a sua vida sexual. Imagine perguntar sobre a vida sexual. Coitada da Celina aqui, né? Perguntar sobre a vida sexual de Celina. Celina, fez como? Colocou como? Foi de frente, foi de trás? Como é que foi, Celina? É bom de cama. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Isso é coisa de ancião perguntar? Como é que foi feito o sexo? Vocês, por favor, do tribunal, mete um processo nesses caras. Junte vocês que estão sendo desassociados. Entra no Ministério Público. Isso é absurdo, gente. Não tem como não revoltar quem entende de direito. Eu entendo disso, eu entendo da área, eu sei como é que funciona. Tá tudo errado. Mas fazer o que, né? Então eu espero que esse vídeo abra uma luz para testemunho de Jeová. Maioria falsa, hipócrita. É capaz de Betel dizer, não, abaixem, eles se abaixam. Levantem e pulem, eles pulam. São tudo robôs fanáticos. Eles têm a mesma coisa do Islã, a diferença é que o Islã é violento. Mas se o povo de Betel
Disse a Simone de Jeová: olha, tem que lutar pela alma, viu? Se a polícia vir em cara e meta pedra na cara deles, eles são capazes de fazer, porque são fanáticos. Eles são capazes de fazer, sim. Porque eles fazem tudo que o corpo governante manda. Infelizmente, isso é verdade. Então, um abraço a todos, que Yahweh nos proteja e nos dê uma semana maravilhosa, que teremos muito mais vídeos maravilhosos falando dessa podridão